irmãos. É a última vez que eu estive cá, e foi antes do confinamento. Depois disso, nós fechamos as instalações porque as coisas não estavam bem. E lá está, e eu nessa altura trouxe a palavra do Senhor, falando um pouco daquilo que o nosso Deus propôs no meu coração partilhar com os irmãos, e hoje cabe-me a mim também essa responsabilidade. Por isso, que o Senhor assim nos ajude e me dê graça de poder ser conciso e claro naquilo que é a mensagem. Esta sexta-feira, irmãos, nós estávamos, eu e o nosso irmão Carlos, estávamos aqui com os nossos jovens e na reunião de jovens, porque também já começou presencialmente, e eu dou graças a Deus, irmãos, e oremos pelos nossos jovens. Não é fácil ser-se jovem hoje, como não era fácil ser-se jovem uns anos atrás, mas digo isto porque a oferta é grande, a oferta que este mundo quer fazer parecer que é boa, ela é muito grande, é muito vasta, é variada, e eles estão suscetíveis a tudo isto. E nós ouvimos os jovens, alguns deles, e depois o nosso irmão Carlos disse algo que ficou na minha mente e tenho pensado nisso. E quando é o Senhor a dirigir as coisas e quando a obra é feita na força do Senhor, o resultado é este. É nós vermos estes jovens que hoje nós ouvíamos-os a falar e víamos uma maturidade neles, naquilo que eles diziam, nas sugestões, na maneira como eles viam a obra do Senhor. E o nosso irmão Carlos dizia que eles são filhos de outros jovens que na altura, há muitos anos atrás, andavam aqui na escola dominical, e o resultado é este, é quando nós decidimos, ou seja, quando nós fazemos as nossas escolhas, e a vida é assim, é feita de escolhas. Para quem ouviu a mensagem do nosso irmão David Gomes, a felicidade não é o resultado das circunstâncias à nossa volta, não é o resultado de nós depositarmos a nossa felicidade nas pessoas ou nas coisas, mas é uma escolha, é feita de escolhas. E isto é assim, servir ao nosso Deus e ter o compromisso de poder fazer a sua vontade é uma escolha nossa. Escolhermos a melhor parte, foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse à Maria, ela escolheu a melhor parte. E nós vivemos este mundo e vivemos o dia a dia feito de escolhas. E lá está, os nossos jovens é o resultado de uma escolha que os seus pais fizeram em servir ao nosso Deus, em fazer tudo para que os seus filhos possam andar nos caminhos do Senhor. É uma escolha. Também podemos escolher fazer as coisas de uma maneira diferente. E claro que eles depois tomam as decisões que eles têm que tomar na vida, mas o que é importante é nós fazermos a escolha certa. O resultado disso, certamente o Senhor irá cuidar a seu tempo. E eu queria que os irmãos pudéssemos abrir a palavra do nosso Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E esta passagem nós temos de ter sempre atenção e contextualizar a passagem, e nós vemos que aqui as circunstâncias eram outras, o povo, a nação de Israel estava sobre a lei, o Senhor Jesus Cristo aqui estava aqui numa condição diferente, e a palavra do Senhor diz-nos, é uma condição diferente da que vivemos hoje pela graça, não pela lei, mas sim pela graça. E esta passagem diz-nos assim, Evangelho de Mateus, capítulo 19, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio?
e repudiá-la. E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E a leitura até aqui. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor estabelece, o Senhor faz bem feito. E tudo aquilo que o Senhor faz para que aponte para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor faz na perfeição. Se o Senhor deixasse nas nossas mãos algumas escolhas que tivéssemos que fazer, que apontassem para o Senhor Jesus Cristo, elas seriam imperfeitas. Nós temos hoje o privilégio de fazermos a escolha certa, de aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa obra foi feita de uma maneira perfeita. Ela foi executada pelo nosso Deus. O Senhor não deixou isso nas nossas mãos, porque se assim fosse, certamente aqueles que têm um poder económico maior contratariam os melhores sábios e fariam tudo para que isso fosse na perfeição e que eles achassem que assim sim poderiam adquirir a salvação através das suas próprias mãos, do seu poder económico ou do seu estatuto social. Mas o Senhor não fez isso assim. Ele não deixou isto nas nossas mãos. Ele não deixou o plano da salvação para que nós próprios conseguíssemos fazer pelas nossas próprias boas obras. O que o Senhor fez foi algo perfeito. Foi algo que nós não conseguimos, na nossa natureza humana, entender. Certamente um dia, quando chegarmos à presença do Senhor, iremos entender na plenitude esta obra da cruz, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E hoje é nossa oportunidade de podermos aceitar o Senhor Jesus Cristo. E se está aqui alguém que ainda não tomou essa decisão, que possa tomar essa decisão, porque essa decisão foi feita na perfeição. O Senhor elaborou o plano da cruz na perfeição, para que nada ficasse por fazer, nada ficasse, não houvesse pontas soltas. Eu acho que é o nosso irmão Daniel Ferreira, que ele diz que se porventura nós tivéssemos que mexer um dedo para que esse plano fosse bem concluído, nós nunca teríamos a certeza da nossa parte, porque nunca saberíamos se o dedo era assim, ou bem esticado, havia sempre dúvidas. Então o Senhor teve o cuidado de ser Ele, o mentor da salvação. E então, se foi o nosso Deus, se nós já vimos que o nosso Deus é um Deus tão grandioso, se foi o nosso Deus que fez isto, se foi o nosso Deus que planeou tudo isto, por que não aceitar isto? Por que manter corações duros? Por que é que nós queremos fazer as nossas próprias escolhas e não deixamos que o nosso coração deixe-se levar por aquilo que o Senhor fez, por esta escolha maravilhosa? Há escolhas que o Senhor quer fazer por nós. O Senhor não nos obriga a nada. Claro, e nós dizemos assim, então, mas todo mundo se vai salvar? Não, todo mundo não se vai salvar, infelizmente. Mas é da vontade do Senhor que assim fosse. É essa a vontade de Deus. Mas nem todos vão tomar essa decisão, infelizmente. Porquê? Porque tem a escolha, tem um livre-arbítrio de escolha. Maria escolheu a melhor parte. Marta não, mas Maria escolheu a melhor parte. Então, cabe-nos a nós fazer a melhor escolha, que é aquela escolha que o Senhor fez, aquilo que o Senhor elaborou de uma maneira perfeita, de uma maneira que as consequências disso nós não conseguimos imaginar. Aquilo que nos traz de benefício é algo tremendo, irmãos. Não só uma salvação, não só estar ao pé do Senhor quando partirmos deste mundo, mas tudo o resto que está envolvido neste mesmo bolo. Então, eu não vou aprofundar muito mais isto, mas é só para nós termos a certeza de que o Senhor é que fez. Então, quando o Senhor faz bem feito. A obra da cruz aponta para o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que aponta para o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que faz. O Senhor não deixa isso nas nossas mãos. Porque se o Senhor deixasse isso nas nossas mãos, saía imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Eu espero não me atrapalhar aqui na mensagem, porque isto é um pouco vasta, mas eu queria que isto ficasse bem assente, esta base, esta plataforma, para podermos então avançar um bocadinho mais à frente. Quando nós acabamos de ler aqui, e quando eu leio esta passagem, porquê? Porque nós vemos aqui os fariseus a querer dar a volta ao Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, a querer distorcer a verdade em mentira. Mas vemos como é que o Senhor Jesus Cristo responde, através da palavra. E nós vemos quando ele diz aqui, mas não foi assim no princípio. No versículo 5, nós vemos o Senhor Jesus Cristo mais uma vez citar a palavra. E nós podemos ir a Gênesis, vamos a Gênesis, quando ele fala acerca do divórcio e quando fala acerca do plano que o Senhor tinha estabelecido para o homem. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Nós vemos que é a mesma passagem que o Senhor cita aqui em Mateus 19, 5. Gênesis 1, 27, e a palavra de Deus diz-nos isso. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Lá está o Senhor Jesus Cristo falar acerca da palavra. Agora reparem nisto, irmãos. Macho e fêmea os criou. Cada vez mais vivemos dias em que isso está a ser posto em causa. Se esta mensagem fosse há 30 anos atrás, eu não diria 30 anos atrás, se calhar há 15 anos atrás, isso nem se põe. Mas põe-se. O Senhor sabia que isto um dia ia ser posto em causa. E hoje isto está a ser posto em causa. Macho e fêmea, isto hoje está a ser posto em causa. Na Inglaterra, eu não sei em que sítio é que é, ou é no metro ou qualquer coisa, já não se pode dizer senhores e senhoras. Ou seja, esta identidade está a ser perdida. Mas o Senhor, mais uma vez, ele diz aqui, e nós, lá está, é isto que o Senhor preparou. O Senhor criou macho e fêmea. Mais à frente, nós podemos ler um pouco mais. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo responde aos fariseus com a palavra de Deus, com a sua palavra, e ele diz em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24, a palavra de Deus diz-nos assim, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Isto é muito profundo, irmãos. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo de volta deste versículo e de podermos perceber a profundidade disto. Nós vamos só assim muito suavemente falar um pouco de como é que o Senhor, logo no início, ele fez este milagre maravilhoso. É através do casamento que, de facto, o Senhor torna-nos uma só carne com a nossa esposa. E nós podemos ler de como é que o Senhor fez isto. Como é que o Senhor elaborou isto? Ele fez com que Adão caísse num sono profundo. Ele pegou em Adão, extraiu de Adão um osso e transformou de facto e fez a mulher, fez a sua esposa, fez Eva. E agora imaginemos, quando Adão acorda e vê ao seu lado aquela mulher. E nós perguntamos assim, pois porque Adão era um homem muito infeliz ali no jardim. Ele não era infeliz, irmãos. Ele não era infeliz. Ele tinha muita coisa para fazer. Mas ele estava só. E o Senhor olhou e disse, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Quem é que fez isto? Foi o Senhor. Se fôssemos nós, se calhar criaríamos ali uma mulher ou várias mulheres e vários homens, porque tínhamos esse poder da criação e as coisas iam acontecer normalmente. A criação iria ser feita, ou seja, o homem iria procriar e dar continuidade à humanidade. Se calhar faríamos a coisa assim. Mas o Senhor quis deixar patente que era Ele o mentor, era Ele que teria que fazer esta obra. Porque esta união em que eles os dois iriam se tornar uma só carne, estaria a apontar para a figura do Senhor Jesus Cristo também. Então Ele não poderia deixar isto em mãos alheias. Isto é sério, irmãos. Nós brincamos, às vezes, com as escolhas que o Senhor fez, com a escolha que o Senhor faz. Isto é muito sério. Tudo aquilo que aponta para a figura do Senhor Jesus Cristo é sério, irmãos. Não é para nós brincarmos. E isto depois vai fazer diferença nas outras gerações. Se nós não tomarmos a sério aquilo que a palavra nos diz hoje, certamente a geração a seguir, os nossos filhos, farão muito pior. Nós vemos isto ao longo da palavra de Deus acontecer. Mas eu queria vos dizer que
Este assunto é muito polémico, porque eu tenho, se alguém, através da palavra de Deus, me mostrar o contrário, então eu serei obrigado a poder reformular tudo aquilo que eu acredito como sendo verdade. Como sendo verdade que o Senhor faz escolhas. Ele não nos obriga, mas Ele faz escolhas, porque a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é única, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Dizer assim, o Senhor não tem uma vontade para a nossa vida? Tem, sim. Agora, cabe-nos a nós fazer a escolha certa, se queremos fazer a vontade dele ou não. E é da vontade do Senhor, de facto, que o homem deu o passo certo. Cada passo, deu o passo certo, segundo a sua vontade. Que faça as escolhas que o Senhor estabeleceu para a nossa própria vida. É da vontade de Deus que isso assim seja. É da vontade de Deus que seja. Isso acontece muitas vezes, não acontece. Porquê? Porque nós fazemos as nossas escolhas muitas das vezes segundo aquilo que é a vontade do nosso coração, segundo aquilo que nós vemos, segundo aquilo que nos dizem, mas nunca segundo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Muitas das vezes acontece isso, irmãos. Nós poderíamos ver que esta questão de tornar-nos numa só carne através do casamento com a nossa própria esposa, ela é única. O Senhor não diz que nós nos tornamos numa só carne com os nossos filhos. Ele não diz isso. Não nos tornamos uma só carne com os nossos irmãos. Também não diz isso. Não diz isso com as nossas sogras. Também não diz isso. Nem com os sogros. Também não diz. Mas diz-nos com a nossa esposa. Uma só carne. Então significa o quê? Que a força é dobrar as decisões, que não existe. O teu problema e o meu problema são os nossos problemas, são as nossas decisões, é a nossa força, é tudo a dobrar. Quando os problemas acontecem, é aos pés do Senhor que nós vamos resolver este problema. Deixamos de viver pessoas, deixamos de ser pessoas singulares e passamos a viver uma força a dobrar. Então, isso não poderia ser deixado nas nossas mãos, porque isto é até que o Senhor, de facto, nos separe. O Senhor criou um limite. Não há ninguém que possa ter a autoridade máxima de fazer separar aquilo que o Senhor uniu, a não ser a morte. Mas ninguém tem essa autoridade. E os fariseus aqui estavam a questionar o Senhor acerca desta questão. E o Senhor disse, por causa da dureza dos vossos corações, pelos vossos corações, Moisés então concedeu a carta de desquite, de divórcio. Mas não era assim, não foi assim que foi estabelecido, porque o Senhor odeia o repúdio, odeia o divórcio. Cada vez mais se fala menos nisso. Agora, quando nós de facto tomamos a decisão certa de querer fazer a vontade do Senhor, isso está fora da equação. Irmãos, passemos para os nossos filhos aquilo que é mais importante. É nós passarmos a mensagem de que fazer a vontade de Deus. Dizer assim, é muito fácil. Não é fácil. A palavra de Deus diz-nos no Salmo 126, aqueles que semeiam em lágrimas irão colher com alegria. Então significa que semear custa. Custa semear. Mas temos que passar esta mensagem. A palavra de Deus tem que ser passada aos nossos filhos, àqueles que estão à nossa volta. A palavra de Deus diz que há coisas que nós devemos descansar nele. Há coisas, tudo devemos descansar nele, mas há coisas que nos inquietam. Nós vemos hoje, há uma inquietação enorme da parte dos nossos jovens, da parte de muitos, em querer arranjar alguém rapidamente, como se isso trouxesse felicidade. Isso não traz felicidade. Em querer dar passos precipitados, não façam isso. Esperem no Senhor. O mais razoável é nós sabermos esperar no Senhor e sabermos esperar no seu tempo, no tempo certo. Porque essa parte o Senhor cuidará a seu tempo. E o Senhor cuida como? Provérbios no capítulo 19, vamos ler antes Eclesiastes no capítulo 9, vamos a ver a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 9.
e nós vamos poder perceber um pouco, ver se eu consigo. Capítulo 9 e versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, de vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Vejam aqui que o Senhor aqui faz uma... Não é por acaso que o Senhor aqui não mistura as coisas. Ele fala na mulher da tua mocidade e depois então fala no trabalho mais abaixo. Ele não mistura as coisas. O Senhor aqui, ele faz esta divisão com algum propósito. Dizer, há coisas que eu estou a cuidar no tempo certo. Nós vemos em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 14, eu posso ler, se quiserem depois, ler, acompanhar, Provérbios 19, 14, a palavra de Deus diz que a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Reparem que o Senhor diz, olha, não se preocupem, certamente vocês irão receber da parte dos vossos pais os bens materiais e aquilo que vos poderá dar alguma estabilidade. Mas a mulher prudente, não se preocupem, que eu estou no cuidado. Não se apressem, tenham calma, deixem estar que esse assunto eu resolvo, porque é um assunto muito importante. Esse assunto vai fazer com que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela possa ser exaltada no vosso lar, no vosso casamento. Então esse assunto, eu trato desse assunto. Não se preocupem, porque é um assunto, o mundo precisa de ver nos nossos lares a glória de Deus refletida ali. Então é algo tremendo, é algo de responsabilidade maior. Então o Senhor diz, olha, calma. Nós também podemos ler ainda em Provérbios 18, 22. Vamos a Provérbios 18, 22. Um bocadinho lemos 19, 18, 22 diz... O que acha uma mulher, acha coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Reparem que este versículo não diz o que escolhe a mulher, diz o que acha. Na versão King James diz, quem encontra a esposa descobre algo excelente e recebeu uma bênção especial do Senhor. Quem encontra. Geralmente na palavra de Deus, quando nós procuramos e vemos que o homem fez escolhas, nesta área específica meteu o pé na argola. Sansão fez escolhas, segundo o seu olhar, segundo aquilo que lhe parecia bem aos olhos. Foram escolhas que ele fez, aí ele escolheu. E depois nós vimos o resultado disso. Quando nós vimos na palavra de Deus que ele escolheu segundo aquilo que lhe parecia bem aos seus olhos, nós vemos que no fim ele ficou sem os olhos. Essas escolhas custaram-lhe caro. Em nenhuma passagem nós vemos que, de facto, esta questão, o homem escolhe. Quando é da vontade de Deus, o homem encontra. E, de facto, é assim que as coisas têm que funcionar. Mas leva o seu tempo. Leva o tempo do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos isto muito patente. Se me mostrarem, se alguém encontrar e mostrar o contrário, eu já disse, eu serei obrigado a reformular tudo aquilo que eu acredito através da palavra do Senhor. Porque isto é um caso sério, isto é muito sério. É a única instituição que o Senhor criou, desde o início, que não mudou. Desde o início, quando o Senhor estabeleceu o casamento, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Está assim no início, até os dias de hoje. Nada mudou. Mudou sim, mudou muita coisa. A ver com o trabalho, a ver com a atitude de encararmos a vida. Adão tinha a vida facilitada. Depois disso, não ficou com a vida facilitada. Ele teve que suar, ele teve que trabalhar. A mulher da mesma maneira. Houve coisas que lhe foram limitadas, houve coisas que custaram mais. Mas isto mantém-se até os dias de hoje. Esta instituição, e como Deus estabeleceu, mantém-se até os dias de hoje. É importante passarmos esta mensagem, irmãos. O Senhor não mudou, porque na altura era tudo perfeito. Naquela altura era tudo perfeito. O pecado não habitava ali. E o Senhor estabeleceu o casamento assim. E hoje continua da mesma maneira. Muito rapidamente, irmãos, vamos ler João, capítulo 2. E vamos ver que não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo, o primeiro milagre,
é num casamento, é numa boda. João capítulo 2, e eu vou ler. E ao terceiro dia fizeram-se bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificar dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 alamudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Reparem, irmãos, não é por acaso que o Senhor dá início ao seu ministério e este milagre acontece neste casamento. E porquê que acontece? Para que a sua glória fosse manifestada ali. Mas neste casamento havia ali logo um problema, logo à partida, falta de organização. E porquê que havia falta de organização? Porque o Senhor Jesus Cristo foi um mero convidado. O Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso casamento, não pode ser um convidado. Ele tem que fazer parte do nosso casamento. E ele aqui foi um mero convidado. Ele, a sua mãe, os seus irmãos e os discípulos. Mas agora imaginem, sendo um mero convidado, ele operou ali um verdadeiro milagre. Agora, imaginem o que é ele fazer parte do casamento. Porquê que as coisas aconteceram assim? Porque os noivos depositaram a sua confiança no mestre-sala. Depositaram a sua confiança no homem. Aquele indivíduo era de uma incompetência tremenda. Eles devem ter pago aquele indivíduo para cuidar. E ele nem sequer sabia. Reparem numa coisa. Havia talhas em que tinham que ter água para que os judeus purificassem os pés. As talhas nem água tinham. Tinha que haver vinho, que era o símbolo da alegria naquela altura, para que os convidados, porque o casamento nesta altura eram de 7 dias. Então tinha que haver uma organização muito grande. Não havia vinho que chegasse. Não havia. E os noivos estavam descansados. Uma das coisas que eu gosto muito de ver quando há um casamento é a preocupação dos noivos no dia do casamento. Eles correm as mesas para saber se está tudo bem, se os convidados estão satisfeitos, se a coisa está a correr bem. Há essa preocupação da parte dos noivos e isso é engraçado. Mas isto deve ter continuidade ao longo da vida. Deverá ser sempre assim. Deverá haver uma preocupação do noivo. Deverá haver... E neste caso não houve... Eles estavam descansados. Nós não podemos descansar nos mestres-salas da nossa vida. Nós temos que vigiar e temos que levar aos pés do nosso Deus. Se o Senhor Jesus Cristo não estivesse ali naquela altura, se Ele não tivesse sido convidado, tinha sido uma desgraça. Aquele casamento, naquela altura, tinha sido um fiasco enorme. Mas isso não aconteceu, porque o Senhor estava ali. Foi o Senhor que fez a diferença. E é o Senhor que tem que fazer a diferença nas nossas vidas. E nós vimos que, lá está, de suma importância, é o Senhor que tem que executar, é o Senhor que instituiu este casamento, foi o Senhor que instituiu esta grande obra maravilhosa e que é o pilar das sociedades. As igrejas são feitas de lares. Então, é o Senhor que tem esse cuidado. Então, Ele tem que fazer parte. Nós vemos que eles confiaram de facto neste homem. Mas estes noivos, eles estavam rodeados de família, estavam rodeados de amigos, eles estavam rodeados ali de muita gente. E reparemos que quando o Senhor faz parte, não é convidado, quando Ele faz parte do nosso lar, o Senhor usa aqueles que se rodeiam à nossa volta. Assim como o Senhor usou Maria, neste caso, para ter a percepção que o mestre-sala deveria ter tido e não teve. O
o Senhor usou Maria. O Senhor usou aqueles serventes. O Senhor Jesus Cristo disse-lhes. Agora imaginem, eram 6 talhas. Consta-se que cada talha de pedra recebia mais ou menos a volta de 120 litros de água. Eram 6 talhas. Isto daria a volta de 700 litros de vinho, 700 litros de água ali, porque era um casamento de 7 dias. Então, agora imaginem o trabalho que aqueles serventes não tiveram. Muitas das vezes o Senhor usa-nos os amigos à nossa volta. Aqueles que nos estão próximos para nos ajudarem também. E nós muitas das vezes estamos tão distraídos com outras coisas que nem nos apercebemos que temos amigos ali dispostos a dar o seu suor para nos ajudarem, a ultrapassar alguns problemas. E o Senhor usou, porque o Senhor estava ali. Usou os serventes, neste caso os serventes, mas o Senhor pode usar os amigos à nossa volta. O Senhor pode usar familiares à nossa volta também para nos ajudarem a ultrapassar alguns problemas. Agora imaginem, este noivo dar-se conta de facto que estava a acontecer ali aquilo. Não havia volta a dar, mas havia ali o Senhor Jesus Cristo e foi Ele que fez a diferença. Imaginem nós confiarmos nos mestres-salas desta vida. Imaginem nós confiarmos em pessoas. As pessoas falham. Eu falho muitas vezes, irmãos. A minha mulher não pode confiar inteiramente em mim, em algumas coisas. É tirar o cesto para pôr na roupa suja, para pôr na máquina de lavar, e às vezes falho. Tantas vezes, ela tem que ir às vezes verificar. Não pode confiar em mim. Nós falhamos, somos falhos. Então, nós não podemos confiar nas pessoas. A palavra de Deus diz isso. Maldito o homem, confia no homem. Nós não podemos confiar nos mestres-salas de uma vida financeira estável. Hoje é estável, amanhã não está, e depois como será, então? Nós vimos, e a semana passada o nosso David falou-nos acerca disso também. Não é as circunstâncias à nossa volta que estão muito favoráveis, então eu vou estar bem, a minha felicidade está ali. Porque de repente as coisas falham. E nós vimos isso na vida do apóstolo Paulo e na vida de outros, como José, Daniel e tantos outros. Mas os mestres-salas da nossa vida, muitas das vezes, querem nos fazer parecer que tudo está bem. Mas cuidado, porque é o Senhor, é nele que nós devemos confiar. Nós não devemos confiar nos mestres-salas de uma carreira profissional estável, de uma carreira profissional com um estatuto muito bom, porque de repente isso pode falhar. Carreira tira-nos o tempo precioso, irmãos. Uma carreira que seja muito intensa tira-nos aquilo que é de mais precioso, que é o tempo. E que é esse tempo que nós temos que ter com o nosso Deus. A estabilidade financeira muitas das vezes, e a maior parte das vezes, não compra coisas que são coisas que o dinheiro não compra, como o amor, o respeito, a fidelidade, a confiança. Isso são coisas que se conquistam, não com dinheiro. Irmãos, muitos confiam no mestre-sala do mundo virtual, que lhes enche o ego. E eu, quando ouvi a mensagem do David, pensei, olha, vou usar esta passagem porque acho que esta ilustração é muito boa. As redes sociais só enchem o nosso ego e diminuem aquilo que deveria ser aumentado na nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. O nosso coração, quando aumenta, quando fica inchado, não tem espaço para mais nada. Então, como nós lemos na Palavra de Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim, e nós temos de ter cuidado, irmãos, com estes mestres-salas que tentam fazer parecer de facto que a nossa vida está bem, mas está assente em cima de um lençol pantanoso que de repente pode se afundar. Que o nosso alicerce, irmãos, que a nossa confiança possa estar alicerçada naquilo que tem que ter mais valor na nossa vida, que é confiarmos no nosso Deus e percebermos que Ele também faz escolhas por nós. Mas temos que estar muito perto dele para podermos ter essa percepção. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E é tudo.